Falar sobre prisões emocionais é um tema que particularmente eu sou suspeito, porque há 5 anos, para quem não conhece, nós temos aqui na igreja o SOS Depressão, um grupo de apoio que oferece todas as semanas apoio emocional para pessoas que sofrem condições emocionais. Perdoe a minha garganta essa noite, falei demais. Hoje de manhã estávamos lá no hospital, né, Cíntia? E o Fábio Július também. Hoje de manhã pregamos lá na ala de quimioterapia do Hospital Regional de Castanhal. Muitas pessoas se reconciliaram, entregaram a vida para Jesus. O trabalho já começou semana passada através da Cíntia, que é gerente lá no hospital. A Eliene, também aqui da igreja, trabalha lá no hospital. E depois pregamos ali na recepção. Foi maravilhoso, gente. Contamos aí mais ou menos 12 a 13 pessoas que entregaram a vida para Jesus e se reconciliaram. Então eu estou gastando a minha vida para Ele, porque é só Ele. Ele tem uma canção que diz assim: é minha vez agora. Ele já entregou a vida dele, então é minha vez. My turn now, a minha vez agora. E é isso que nós precisamos fazer. Todo dia você tem que acordar e dizer assim: Ele já entregou a vida dele, falta eu entregar a minha. Amém? Fala assim, ó: Ele já entregou a vida dele. Bata no peito, só falta eu entregar a minha. Amém? Agora, como Ele vai te usar? Aí é contigo, meu irmão. É contigo, te vira, né? Te vira. Fale com Ele, que Ele vai mostrar para você. Onde quer que Ele te levar, seja uma luz que ilumina as trevas. Amém? Então, todas as terças nós temos o SOS Depressão. Agora, nós entendemos, trabalhando 5 anos com pessoas que enfrentam depressão, ansiedade, ideação suicida, que nem sempre as questões emocionais têm a ver com algo profundamente espiritual. Eu particularmente entendo que tudo é espiritual, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, como escreveu Watchman Nee, né? O pastor Watchman Nee, autor de vários livros. Ele diz que nós estamos vivendo uma experiência física como seres espirituais, Agora, semana passada, quando eu falei sobre libertação, o pão dos filhinhos, nós caminhamos um pouquinho aqui dizendo que nem toda opressão, nem todo tipo de problema que nós enfrentamos tem a ver com a origem sendo Satanás, os seus demônios. Não tem a ver com uma origem demoníaca. Porém, a causa pode se tornar. Satanás, ele vai pegar algo que aconteceu, algo que realmente acontece para todo mundo. A chuva cai sobre justos e injustos. Problemas acontecem para pessoas boas e para pessoas não tão boas. As coisas acontecem para todo mundo. Uma pessoa justa quebra a perna, uma pessoa injusta quebra a perna. O justo bate o carro, o injusto também bate o carro. Pessoas boas acabam tendo problemas no casamento e pessoas injustas muitas vezes acabam tendo problema no casamento também. Porém, nós vimos semana passada que a nossa carne, ela produz prisões, né? A nossa carne, você não precisa se esforçar muito para pecar. Precisa se esforçar para pecar, irmão? Vem facinho, você acorda de manhã já com o seu pecadômetro no máximo. Bora, ele já começa a tocar na sua mente. Bora pecar, sua mente já começa, porque é a sua carne. O que acontece? Se você cede, Satanás, ele vem e percebe, ele é especialista em ser humano. Então não se ache inteligente achando que Satanás não sabe das coisas. Ele é especialista em homens e mulheres por milênios. Ele conhece como nós funcionamos e ele tem um grande exército observando cada passo que você dá. Porém, ele não vai te obrigar a fazer as coisas. Ele vai sugerir, ele vai te incitar. Ele vai fazer com que você ache aquilo ali atraente. Ele vai trabalhar na sua cobiça. Todos nós temos coisas nas quais nós somos facilmente enlaçados. Tem gente que vai mais fácil pelo dinheiro, tem gente que vai mais fácil pela posição, pelo status, pelo sexo, pelas pessoas, pelas amizades. Cada pessoa tem áreas da sua vida onde aquela cobiça
ela é mais destacada. E Satanás observa isso. E ele vai fazer o quê? Ele vai jogar gasolina no fogo que já existe, né? Quando lá você está fazendo, essa semana eu estava fazendo um churrasquinho lá, na minha churrasqueirinha lá na rua, aproveitando que não tinha sol de noite, né? Graças a Deus, o único horário que não tem sol. Aí eu joguei lá, eu vi que o fogo não estava subindo. Joguei mais um pouquinho de óleo e não estava subindo mesmo assim. E sabe uma coisa? Fui lá, peguei álcool 70, dei uma tacada em cima da coisa e ó, fogo subiu. Rapidinho, já tinha brasa para fazer o meu churrasquinho. Glória a Deus. Satanás, ele vai ver isso mesmo, ele vai ver um foguinho ali, ele vai dizer, opa, ali dá para piorar esse negócio aí. Eu vou jogar gasolina em cima desse fogo. Então ele não é a origem de muitas coisas, mas ele pode se tornar a causa, fazendo com que aquilo que já está ruim se torne ainda pior. E a Bíblia mostra isso. Esse texto de Provérbios 30:15, aparentemente desconectado do que eu vou falar, ele tem tudo a ver. Ele diz que a sanguessuga, ela tem um padrão. Ela pede, dá e dá. A sanguessuga tem 2 filhas. Salomão está usando uma figura de linguagem. Ele está brincando com as palavras. Assim como a gente sabe que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Conhece essa, Kátia? A Kátia, que é estrangeira, eu já estou perguntando. A água, ela é mole, mas ela bate nas pedras e ela vai moldando as pedras. Então a água mole, batendo na pedra dura, tanto bate até que fura. Então ela vai batendo, né? São provérbios. E Salomão fez a mesma coisa. Ele usou a imagem da sanguessuga, que é um bichinho, um vermezinho miserável, difícil, né? Se você já caiu numa lagoa e uma sanguessuga se prendeu em você, você sabe que para você arrancar aquilo ali da sua pele dói, porque é um bichinho cheio de dentes, que ele gruda em você e ele só para quando ele estiver quase explodindo de tanto sangue que ele suga de você. Então, as questões emocionais, as ações dos inimigos, Satanás e os seus demônios, eles agem como sanguessugas. E por que eu estou tratando da sanguessuga? Levíticos capítulo 17, verso 11, diz que a vida está no sangue. Porque a vida da carne está no sangue. O nosso sangue concentra vida. Tanto que o apóstolo Paulo e os discípulos de Jesus dizem que nós não devemos beber sangue, não devemos comer carne com sangue, não devemos comer coisas feitas de sangue. Por quê? Porque existe vida no sangue. O judeu entende isso. E essa regra também é passada para nós como cristãos. Porque quando fizeram o conselho de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, eles disseram, a gente não vai botar todo o peso que um judeu carrega sobre os povos não judeus. Mas a gente vai dizer algumas coisas. Não comam carne sufocada, ou seja, aquela galinha que foi sufocada. Come a galinha que foi cortado o pescoço dela. E também não coma nada com sangue, porque sangue é vida. E Satanás sabe disso. Ele sabe que a vida está no sangue, que nós carregamos a vida. E os demônios, eles veem aquilo que está acontecendo conosco e eles ficam como sanguessugas tentando roubar a vida que está em nós. E as questões emocionais, isso eu falo por observação de 5 anos de SOS Depressão, elas são exatamente isso. São coisas que se grudaram como sanguessugas e começou com uma tristeza básica e depois uma tristeza média que foi aumentando, até que a pessoa estava pálida, anêmica, sem vida. A vida emocional dela foi indo embora, como uma sanguessuga. Satanás, ele não é a causa daquilo ali, mas ele se gruda nas nossas questões emocionais e ele vai sugando, ele vai puxando a vida para fora. Por quê? A Bíblia mesmo declara em João 10:10 que o inimigo veio roubar, matar e destruir. Mas o que Jesus diz como antídoto? Ele diz o contrário. A antítese do que Satanás faz é o quê? Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando ele fala de vida, ele está falando justamente aquilo que está roubando a sua vida, aquilo que está destruindo a sua vida, aquilo que está deixando você sem vida. Eu vou dar de volta, eu vou trazer de volta e você vai se sentir mais vivo do que nunca.
mais vivo do que antes. Se você perguntar para uma pessoa com depressão, por exemplo, o que você está sentindo? É uma das piores perguntas que você faz para uma pessoa com depressão. Por quê? Porque ela não está sentindo nada, esse é o problema. Ela está vivendo o que a ciência chama de anedonia, que é uma dessensibilização de tudo. Ela não consegue mais sentir a vida. Ela olha para o filhinho dela, que é lindo, maravilhoso, fruto do amor dela, e ela olha para ele, ela não consegue sentir alegria. A pessoa coloca o prato que a pessoa mais gosta de comer, o bolo preferido, o prato preferido, e ela não consegue se alegrar. Ela cancela a bola, ela cancela o passeio com as amigas, ele não quer mais estar junto com os caras que fazem trilha, ele cancela tudo que era de hobby, que fazia bem para ele não quer fazer mais, ela não quer fazer mais. Por quê? Porque ele não consegue mais sentir a vida. É como uma casca vazia sem vida. Uma casca, apenas um corpo andando nessa terra com um vazio imensurável dentro de si. E é exatamente isso que Satanás busca fazer. Satanás, ele pode não ser a causa da depressão, a origem da depressão, mas ele pode se transformar na causa. Ele pode não ser a origem da ansiedade, mas ele pode se transformar na causa. Ele pode pegar aquilo ali e jogar gasolina onde já está pegando fogo. E é tão interessante que a palavra que Salomão usa para sanguessuga tem a ver com uma crendice antiga da época dele, de que existia um vampiro ou um monstro sanguessuga chamado Alucá, que na cultura judaica, assim como o nosso folclore, né? Eu quando vim para o Pará, por exemplo, já falei várias vezes, eu descobri um personagem que eu não conhecia, a Matinta Pereira, né? Não fazia nem ideia. Se eu não tivesse vindo morar no Pará, conhecia, Jefferson? No Nordeste tem? Não tem, né? Nordeste deve ser outro nome, né? Hã? É outra coisa, é outro nome. Pois é, não conhecia. Então Salomão, ele usa uma palavra que os hebreus conheciam, que era Alucá. É como se fosse um vampiro. E o que o vampiro suga da pessoa? O sangue. E o sangue, como diz Levítico, é o quê? É a vida. E a pessoa passa a ser o quê? Um morto-vivo, segundo a cultura de Hollywood, segundo os filmes que a gente assiste. Claro que hoje em dia vampiro está de jaqueta de couro, diários de vampiro, vampiro apaixonante, vampiro play, né? Vampiro boyzão. Mas vampiro na minha época dava medo. Agora o vampiro de hoje, ele vai para o sol e brilha. E a outra fica lá, mordendo a boca, apaixonada pelo vampiro que brilha no sol. Vampiro, quando ia para o sol, o que acontecia? Virava um monte de cinza, final de churrasco. Ele virava final de churrasco, o que sobrava na churrasqueira. Mas Salomão, ele usa essa linguagem justamente para mostrar que existe uma ação espiritual acontecendo no mundo espiritual, em que pessoas estão perdendo a vida que elas estão vivendo. A vida está no sangue. Agora, o perfil do inimigo, o próprio John Wesley, que foi um avivalista britânico, né, muito conhecido, ele diz assim: assim como os ventos mais perigosos podem entrar por pequenas aberturas, olha só, assim como os ventos mais perigosos podem entrar por pequenas aberturas, o diabo nunca entra mais perigosamente do que por pequenos incidentes não observados, que parecem não ser nada, mas insensivelmente abrem o coração para maiores tentações. Ele basicamente está dizendo que o diabo, ele não precisa chegar dizendo: vou fazer um grande estrago na sua vida. Não, ele entra nas pequenas aberturas do seu coração. Aquela magoazinha que você guardou, sabe? Aquela raivinha que você mantém no seu coração, aquele pecadinho de estimação, aquelas coisas que você acha que são pequenas, são elas que vão abrir portas maiores. Nenhum adultério acontece, o cara de repente olhou para a mulher, de repente quando ele acordou, meu Deus, estou no motel. Não, começa com um bom dia, começa com um sorriso, aí ela já troca o batom, já usa uma roupa diferente, e o bom dia se torna oi, como é que você está? E o oi, como é que você está se torna tudo bem? Oi, vamos tomar um café? E aí, como é que estão as coisas? E assim vai, até chegar na conclusão.
e na morte, e no fim de uma família, na destruição de um casamento. Nada começa como algo grande, sempre começa com pequenas coisas. Ninguém tropeça em montanha, a gente aprendeu, a gente tropeça em pedras, em coisas pequenas. O diabo, ele tem o perfil dele. A Bíblia diz em João 8,44 que ele é assassino. A Bíblia diz que ele é assassino desde o princípio, ele é homicida. A palavra assassino no original significa matador de homens. Parece uma coisa óbvia, né? Claro, assassino, matador de homens. Mas é justamente isso, ele é um devastador de homens no original grego. E a Bíblia diz também que ele é mentiroso. E não só isso, ele tem paternidade, ele é o pai da mentira. A filha dele é a mentira. Uma baixinha, né? Que muita gente diz que ela tem a perna curta, mas a baixinha corre, irmão. Corre, mas corre demais. Chega longe a mentira. A baixinha corre, a perninha curta, imagine se tivesse a perna comprida. Ela corre. A Bíblia diz também que o diabo, ele é um predador. 1 Pedro 5,8 diz que fiquem sóbrios, ou seja, não se embebedem com nada, não deem bobeira, não comam mosca, não pisquem, fiquem acordados. Pedro fala, o diabo, vosso adversário. A palavra adversário é aquele que se opõe contra você num tribunal. Ele está só esperando você escorregar para dizer, aí, não falei, esse aí não é de Deus. Ele está só esperando você dar uma escorregadinha para dizer, você não é de Deus. Ele está sempre aumentando as coisas. E o diabo também é um acusador. Em Apocalipse 12:10 diz que caiu do céu aquele que era o acusador, que acusava os irmãos, nossos irmãos, todos os dias. Ele foi derrubado. E a Bíblia então diz que ele é acusador. Agora, o que ele procura? Como é que o diabo pode pegar as nossas questões emocionais, que todos nós sofremos? Todos nós passamos por problemas no casamento, sofremos decepções, sofremos frustrações, perdemos entes queridos, passamos por traumas, passamos por momentos difíceis na nossa vida que geram um impacto emocional. A palavra emoção vem do latim emovere, que significa colocar em movimento. As emoções servem para fazer a gente se mexer, senão a gente ia definhar naquele problema. Então as emoções, elas chegam para nos confrontar e dizer, ei, bora fazer alguma coisa? Aí nós decidimos, ou a gente se entrega e vai para o buraco, que é depressão, buraco, né? Ou a gente se levanta e avança para o próximo passo, que é a restauração. Agora, quais são os objetivos? O que o diabo procura tentando fazer isso? Em primeiro lugar, ele procura um lugar. Diga comigo, um lugar. E Paulo diz em Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Quando Paulo diz não dê lugar ao diabo, ele está dizendo, ele usa a palavra grega topos, que você conhece de topografia. Ele não deixa o diabo ficar por cima, né? Qualquer policial, né, sabe que você tem que estar por cima do bandido para segurar ele. Se deixar ele vir por cima, você vai ser dominado. Paulo está dizendo exatamente isso, não deixa o diabo ficar por cima, senão ele vai te botar no chão, ele vai te segurar. Não dê lugar ao diabo. São aquelas situações em que você vai estar vendo que o negócio está desandando, está vendo que vai dar problema, está vendo que está errado, e você vai deixando, e o diabo se aproveita disso. E a Bíblia diz também que ele procura uma vantagem. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2:11, um dos textos que eu mais presto atenção. Ele diz assim, para que Satanás não alcance vantagem. A palavra grega pleonekteo, que significa ganhar mais terreno. Satanás, ele faz como no futebol americano, né? Agora o Gil vai entender, né? No futebol americano é um jogo de conquista de território. Você vê aqueles caras lá abaixados, jogando a bola para trás, o outro grita hut, né? E começa aquela bate-bate, um segura o outro corre, o outro derruba o outro. De repente ele chega ali na frente, ele pega a bola e joga no chão e para, acabou. Aí volta o povo todo lá, avança de novo, joga a bola para trás, grita, derruba, esbarra. Parece que todo mundo está se batendo. Não, mas é um jogo de avanço de território. Cada vez que aqueles homens correm, eles têm uma distância para percorrer de 10 jardas.
ele tem que chegar até uma linha que aparece na tela. Se ele não chegar até ali, ele vai perdendo espaço. Ele tem 4 oportunidades para ele fazer essas 10 jardas, que é mais ou menos uns 10 metros, né? Ele tem essa oportunidade. E ele vai avançando até que ele chega na linha final, aonde ele joga a bola, ou ele entra naquele lugar e faz o famoso touchdown, que é o mesmo que o nosso gol no futebol. Satanás, ele faz exatamente a mesma coisa. Você vai deixando, ele vai avançando. Você deixa a bola na mão dele, você não discipula seus filhos, você não trata essa questão emocional, você guarda essa mágoa, ele vai avançando, ele vai avançando, e ele vai avançando. Quando você vê, ele já está fazendo touchdown, ele já chegou na linha final, ele já fez gol. Aí você já está perdendo. Aí você tem que retornar tudo de novo. Tenta avançar. Aí a bola está na mão dele. Quando você vê, você está aí, sendo manipulado por ele. Paulo está dizendo para que Satanás não alcance vantagem sobre você. Não dê lugar para ele. Ou seja, não deixe ele ficar por cima. Não dê vantagem para ele. Porque senão ele vai aproveitar essa vantagem para ganhar terreno. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino quando ele tiver adulto, porque aí é que ele vai entender? Não, ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie dele. Está dizendo o seguinte: aproveita esse tempo, essa janela de oportunidade que Deus te dá, para ensinar o teu filho, com superbook, com midinho, com esmilinguido. Olha, esmilinguido é dos antigos, né? Para você pregar a Bíblia, para você discipular, para você falar de Jesus, para ensinar ele a orar, porque um dia ele vai ser convidado por vários adolescentes, amiguinhos dele, para fazer um monte de coisa. Se ele não tiver princípios no seu coração, ele vai. E ainda, agora, se ele tiver princípios, ainda que ele dê uma cabeçada, ele vai saber para onde voltar. Ele vai ser como aquele filho pródigo, ele vai saber que ele tem casa. Ele não sabia como orar, mas ele sabia que o pai dele estava lá. Ele vai poder voltar. E Satanás, ele vai sempre fazer isso, procurar uma vantagem. Procurar também, ele procura cegar o entendimento. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século, falando de Satanás com letra minúscula, ele cegou o entendimento, ou seja, ele embaçou a sua tela. Ele embaçou no original, embaçou a sua tela, para que não resplandeça a luz, porque quando a gente acende a luz, a gente enxerga melhor, não é? Você com certeza, já falei várias vezes aqui, de repente já achou que você tinha poderes sobrenaturais de enxergar no escuro, né? E foi beber água na cozinha com a luz apagada. O que aconteceu? O seu dedinho do pé provou para você que você não tem powers, que você não tem poderes. Ele bateu na quina e você disse: ai, eu devia ter acendido a luz, glória a Deus, né? Crente, né? Este filho de Nabucodonosor, aleluias, esta serva do inimigo, né? Dessa incômoda, e você descobriu isso. E Satanás faz exatamente isso, ele tenta cegar o entendimento, para que você não enxergue o que Deus está querendo mostrar para você. Se eu disser para você: você está vendo isso aqui com a luz apagada? Você vai dizer: eu não estou vendo nada. Agora, se eu acender a luz, você enxerga. Simples assim. Parece algo simples, mas é simples assim. E ele faz isso. E ele também tenta colocar pedras de tropeço. Quando Jesus estava falando com Pedro, Pedro disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois, quando Jesus começou a falar que ele morreria na cruz, Pedro disse: não, isso não vai te acontecer, porque a gente não vai deixar. Não pode acontecer isso. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Sai da minha frente, Satanás. Porque você para mim é pedra de tropeço. Em algumas traduções, escândalo, que é a palavra grega para pedra de tropeço. Então ele tenta colocar coisas para que você não chegue ao seu objetivo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então Jesus, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a posição de Jesus é à nossa frente, e nós estamos, como diz o missionário R.R. Soares, estou seguindo a Jesus Cristo. Não é a abertura do programa? Você segue Jesus olhando para Ele. Só que o inimigo vai fazer o quê? Ele vai jogar aquela pedra de tropeço no meio do caminho. Daí você sai, depois ele joga outra, você desvia, e depois você desvia e vai fugindo no passinho do Espírito Santo. Você vai fugindo,
porque Ele vai colocar no seu caminho pedras de tropeço. Às vezes essa pedra de tropeço pode ter 1,80 m, olhos azuis, sorriso maravilhoso, entendeu? Mas é um enviado do inimigo, lindo e infernal. Às vezes a sua pedra de tropeço tem cabelo comprido, cheirosa, bonita e maravilhosa, mas é uma enviada do inimigo para tirar você da rota. Falo porque já vi muito amigo meu que era cheio do Espírito Santo, buscava a Deus e por causa de um rabo de saia saiu dos caminhos do Senhor. Já vi muita menina abençoada, cheia do Espírito Santo, cantava para Deus, pregava para o Senhor, pregava para as multidões e foi levada por causa de um gatinho que depois lá na frente mostrou as unhas. Então, ele coloca pedras de tropeço e ele também rouba a palavra. Ele vai fazer de tudo para que você nesse culto agora de quarta-feira esteja com a cabeça em outro lugar. Ele vai fazer você lembrar de boleto, de bolo, vai lembrar do TikTok, vai lembrar da piadinha que você leu, vai lembrar dos problemas que você tem para resolver. Ele vai botar a tua cabeça em outro lugar, para que você não receba essa palavra. Marcos capítulo 4, verso 15, ele fala exatamente isso. A semente que foi lançada na beirada do caminho, as aves de rapina vieram e roubaram, comeram. Cuidado. Diz assim: Jesus, espanta os urubus, Jesus. Espanta, espanta. Eu não vou achar você doido se você começar de repente assim, a fazer assim. Sai daqui, né? No meio do culto. Mas é exatamente isso. Agora, quais são os ataques que ele utiliza? Qual é o manual de ataques? O playbook, o manual de ataques do inimigo para tentar nos derrubar emocionalmente. Quais são algumas armas que o inimigo usa para nos prender em cadeias emocionais? Como eu falei, você perdeu alguém que você ama, você vai ficar por um tempo triste, depressivo, abatido, mas você não pode ficar nesse lugar. Se você tiver com muito problema para resolver, um filho dando trabalho, você vai ficar ansioso. É normal você sentir ansiedade por aquilo ali. Talvez por causa da pressão da vida, pensamentos suicidas até cheguem na sua mente. Mas você não precisa ficar preso nele. Agora, Satanás, quais são as gasolinas que ele joga nesses fogos que acontecem na nossa vida? Primeiro de tudo, fadiga. E fadiga, quando eu falo, não é aquilo que acontece quando você toma 1,5 litro de açaí meio-dia. Não é isso. Eu estou falando de aquelas coisas que te afadigam, que pesam, que fazem com que você chegue numa exaustão emocional muito grande. Exemplo, nós estamos vivendo num tempo de fadiga intelectual e emocional muito grande. Por quê? Quem aqui lembra quando não existia celular e nem telefone? Era bom, não era? Num horário como esse, se não tivesse culto, onde é que a gente estava? 2 cadeiras de plástico, sentado na frente de casa, rindo com os amigos, conversando. E quando dava umas 8, 8:30 da noite, 9 horas, a gente já começava a dizer: que sono que está me dando. Bora entrar, vai, eu abraço, dava tchau para os vizinhos, já lavava os pés, como no interior. Você já tomava um banho e já começava a tocar na sua mente aquela canção. Tananã, 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 não é verdade? Você dormia profundo. Hoje, nos dias de hoje, 10, 11 horas da meia-noite, você vai estar e a mente está aquele bonequinho da Duracell, aquele bichinho está ali batendo, e a pessoa deita na cama e ela não consegue dormir. Nós estamos sobrecarregados mentalmente. Nós estamos vivendo uma época de sobrecarga mental. E Satanás curtiu essa publicação. Curtiu, compartilhou, ativou as notificações, porque ele está muito a favor de que isso aconteça. Porque a Bíblia diz em vários lugares sobre descanso, sobre se aquietar e ouvir a Deus, lugar secreto. Ela fala de lugar de calma, de paz, de harmonia.
E nós temos muitas coisas que estão roubando a nossa paz, estão nos afadigando. É ou não é verdade? Você se sente mais cansado hoje, você que já é das antigas aí, pelo menos 30 anos na cara aí. Você se sente mais cansado hoje ou na época que não tinha celular? Me diga a verdade, quem aqui se sente mais cansado hoje? Só eu? É geral, gente. A gente se sente mais cansado, muita sobrecarga, porque você está sabendo das notícias de todos os lugares, está sabendo da vida de todo mundo, está se comparando. A grama do vizinho é sempre mais verde, não é? Agora é a Instagrama do vizinho, é sempre mais verde. Agora, antes você tinha o vizinho da direita para a esquerda, né? Na sua frente e para trás. Agora não, é por todo lado, entendeu? O celular te deu vários vizinhos para se comparar. Tem no seu perfil 250 mulheres para você dizer: o cabelo dela é melhor que o meu. Aí você sofre com a carrasca da comparação. Aí o que acontece? Teu coração fica afadigado, sobrecarregado. 1 Tessalonicenses diz assim, 2 Tessalonicenses 3,3. 2 Tessalonicenses 3,3 diz assim: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Esse texto está dizendo: mas fiel é o Senhor, que vai te firmar no chão, te plantar bem fundo, para que quando o vento soprar, você não seja arrancado. Nós estamos sendo arrancados, não estamos conseguindo nos firmar. Quem aqui já percebeu que você não consegue mais ler um livro com a paciência que você lia antes? Isso está acontecendo, é um fenômeno. As pessoas estão afadigadas na sua mente, elas não conseguem mais se concentrar. Agora me diga, se isso não vai afetar a sua vida com Deus? Claro que vai. Você vai estar com a mente tão cansada, tão ocupada, tão afadigada, que você não vai mais ter forças para buscar o Senhor. E o que ele diz? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e do que mais? De todas as tuas forças. Se você está afadigado, seu coração não dá conta, sua alma não dá conta, seu entendimento não dá conta, e a sua força já se foi. Você não tem mais nada para oferecer para o Senhor. Amém? Por isso que nós estamos mais facilmente ficando adoecidos emocionalmente, porque nós estamos nos afadigando. Por isso que Deus disse uma coisa importante: no 7º dia você vai descansar. Ele disse: você vai trabalhar 6 dias, e eu vou ter que estabelecer uma lei, porque senão você trabalha no 7º também. No 7º dia você vai descansar. Todo mundo acha que é fácil descansar. Tem gente que diz assim: ô pastor, para mim é fácil descansar, me deixa aí que 7 dias eu descanso. Não, daí isso já é preguiça, já é outro tema, tá? Mas descansar muitas vezes é difícil. Você sai, mas a sua mente está ligada naquilo ali, entendeu? E ele diz: você precisa de descanso. Deus estabeleceu o sábado como um princípio de descanso para nós, senão nós ficamos afadigados. E o que pode então restaurar as nossas emoções quando estamos afadigados? Primeiro, a força do Senhor, uma força sobrenatural do céu para nos tirar a fadiga. Olha o que diz em Isaías 40, 27, um dos textos mais lindos da Bíblia. Porque dizes ao Jacó, e tu falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido do meu Deus? Não sabes, nem ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? E ele diz: é inescrutável o seu entendimento, ou seja, ninguém consegue entender isso. Dá força ao cansado. Olha aí, se você está cansado, levanta a mão e diz: Senhor, me dá força, me dá força. Dá força ao cansado e multiplica as forças, ou seja, quando você acha que não tem, ele multiplica. Entendeu? Como o cogumelo do Mário, ele te dá uma força multiplicada. E olha o que diz: aos que não têm nenhum vigor. Ai, mas eu estou tão velhinho, eu ando tão cansado, a minha lombar, só a misericórdia do Altíssimo. Ai, alguém me ajuda aqui, por favor. Aqui está dizendo que ele dá graça ao vigor. Hoje de manhã eu saí do hospital, era para eu estar cansado. Eu saí tão feliz, eu estava tão empolgado, que eu me senti o Micael por um momento.
6 anos, cheio de energia. Eu saí tão revigorado que era para eu estar cansado, mas eu estava revigorado, porque a obra do Senhor, ela não nos cansa, ela nos revigora, porque é Ele que dá força ao cansado e multiplica a força àquele que não tem vigor. Você acha que eu chego no SOS Depressão morto de alegria? Ai, que legal, meu Deus, como é bom falar de depressão, de suicídio. Às vezes eu chego que o coração está só misericórdia, mas a maneira como eu saio é muito diferente de como eu chego. Eu chego revigorado, porque Ele diz aqui: os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele diz: você vai fazer coisa que você fisicamente não faria, emocionalmente não faria. Talvez sua alma está cansada, você anda depressivo, abatido, angustiado, mas existe uma promessa para você. Você pode arrancar essa tristeza, esse peso, ser liberto disso através dessa palavra. E tem mais uma coisa que enche o nosso coração: a alegria do Senhor. Neemias 8:10 diz assim: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais. A alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. Essa palavra que ele usa aqui, alegria, não é a mesma palavra que ele usa em outros lugares na Bíblia. A palavra mais usada para alegria no Antigo Testamento é a palavra hebraica simcha. Aqui ele usa outra palavra, hebdah, que significa explosão de alegria. Então ele está dizendo assim, que existe uma alegria comum, né? Você encontrar uma pessoa que você ama, você brincar com seu filho, isso dá alegria. Mas existe uma alegria que ela explode no teu coração e você diz: meu Deus, né? Você só tem vontade de sorrir, você só tem vontade de rir, você só tem vontade, é uma coisa sobrenatural. É isso aqui, ó, que ele está falando. A alegria do Senhor é a nossa força. Era para você estar triste, mas a tua canjica está aparecendo. Era para você estar abatido, mas não sei porquê, estou com vontade de mostrar meus dentes. Tchan, né? Não é verdade? É isso, a alegria do Senhor. Segunda coisa que Satanás usa para nos abater, uma gasolina que ele usa para piorar as nossas questões emocionais, a ansiedade. Nunca se falou tanto de ansiedade como hoje. A ansiedade, ela é um excesso de futuro. É você começar a sofrer por antecipação. É você virar o peru de Natal em novembro. Começa a dizer: mês que vem eu vou, mês que vem eu vou, e vai acontecer, e vem coisa ruim aí, e você começa a sofrer. Você faz o seu corpo sofrer por antecipação. Você começa a pensar no amanhã, pensar no que vai acontecer. Você cria um monte de cenários que na maioria das vezes não acontecem, mas você sofre antes. Você fica abatido, e está aí o Dr. Helder para comprovar que tem gente que vai bater na UPA pensando que está tendo um infarto e é uma crise de ansiedade. A ansiedade é o excesso de futuro, e Deus, Ele diz: viva cada dia, basta cada dia o seu mal. Ele disse: o amanhã você não sabe. Ele sempre, através de diversos textos, ele mostra que nós não temos garantia do amanhã, mas nós temos o dia de hoje. Nós podemos viver o dia de hoje. É o único dia que nós temos acesso, é o dia de hoje. E olha o que diz Provérbios 12:25: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A Bíblia está dizendo que a ansiedade, se você não cuida dela, se você não trata dela, ela pode te levar a uma depressão. Por isso que o próprio Ministério da Saúde diz que a depressão anda de mãos dadas com a ansiedade. Geralmente uma pessoa com depressão tem ansiedade, mas não necessariamente uma pessoa com ansiedade tem depressão. Mas geralmente uma pessoa com depressão, ela tem ansiedade. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que um coração ansioso, um coração que não consegue descansar, ele vai ficar doente, ele vai se abater, ele vai ficar deprimido, ele não vai conseguir seguir em frente. Mas uma palavra bondosa o anima.
E a boa palavra é a palavra do Senhor. Quantas vezes você chegou aqui, como é que o paraense diz? Só o aro da roda, não é? Alguma coisa assim. Como é que é? Só o aro, né? Só o aro. No sul a gente diz só o alho, né? Só um alho. O cara chega, só o, não sei o que é lá da rabiola também vocês falam, né? É muito engraçado. Só o pó da rabiola. Só o pó da rabiola. Você chega assim desse jeito. Aí vem aqui um pregador e traz uma palavra e você ressuscita e volta para casa feliz da vida, porque uma palavra bondosa pode animar um coração ansioso que está deprimido. 1 Pedro, ele dá a receita para você que está sendo atingido por Satanás. Ele está jogando a gasolina da ansiedade na sua tristeza, na sua preocupação. Pedro diz em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É você acordar todos os dias e dizer: o Senhor é meu pastor, e não é apenas uma frase de efeito. O Senhor é meu pastor e nada ele me falta. Ele é que vai me levar hoje para as águas tranquilas, Ele é que vai me levar para os pastos verdejantes, Ele é que vai me consolar com a sua vara e o seu cajado, Ele que vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, Ele que vai andar comigo no vale da sombra e da morte, mostrando que Ele está ali comigo, Ele que vai transbordar o meu cálice, Ele que vai derramar óleo sobre a minha cabeça, e Ele que vai me fazer entender que eu vou viver com Ele não só aqui, mas por longos dias e eternamente. É isso, é a palavra de Deus. Terceira gasolina que Satanás joga: estresse, excesso de hoje. Ansiedade é excesso de amanhã. O estresse é o excesso do hoje. Ele pega aquilo que parecia impossível, não, aquilo que parecia um problema, quase que eu cantei, né, pastor Jacques? Pastor Jacques, ele já sentiu, ele já riu antes da piada terminar. Ele pega aquilo que parecia que ia ser algo simples de resolver e ele complica ainda mais. Quem aqui conhece alguém que você conta uma coisa, conta um problema, e aquela pessoa ela transforma aquilo em algo pior e você diz: meu Deus, eu não devia nem ter te contado, sabe? Quem conhece alguém assim? Mas tem isso, e tem isso, e tem isso, e tem isso, e você viu fulano, aconteceu isso, e fulano morreu com isso aí. Às vezes a pessoa diz que ela levou uma picada no paraense, carapanã. A pessoa diz: mas ela morreu. E se for dengue? E se for chikungunya? Né? E se for algum bicho pior, né? A pessoa vai ter que amputar, assim, ela leva ao extremo. Satanás é especialista em fazer isso. Ele pega aqueles problemas que você tem e transforma em algo pior. Um dos nomes de Satanás é maligno. Quem já ouviu maligno, né? Quem é Guipes já ouviu o texto: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Ele fala: vocês são fortes e já venceram quem? O maligno. A palavra maligno no grego é a palavra poniros. Diga comigo: poniros. Aquele que pega uma coisa que é um problema e transforma em algo muito pior. Satanás é especialista em pegar uma discussãozinha de casamento e transformar numa ameaça de separação. Ele é especialista em pegar um deslize do seu filho e transformar numa guerra familiar. Ele é especialista em pegar um probleminha no trabalho e transformar numa possível demissão e numa guerra entre departamentos, e o negócio fica feio. É poniros, ele é o maligno, e ele coloca cargas maiores do que as pessoas podem carregar. Sabe aquele dia que você acorda e diz assim: eu tenho esses problemas A, B, C e D para resolver. Beleza, você coloca na sua agenda, você traça mais ou menos uma trajetória para resolver, e durante o dia vão aparecendo coisas que vão deixando o negócio tão complicado que chega no fim do dia você já não está mais se aguentando em pé. Você não tem mais força para ter paciência com a sua família, de estar na igreja, de buscar a Deus, de ter comunhão com as pessoas. Isso é o maligno, é o poniros. Ele pega o que já é ruim e transforma em algo pior. E é por isso que nós temos que ficar muito ligados. Por isso que a nossa série é sobre libertação. Eu não estou atribuindo todos os problemas a Satanás, você entendeu isso. Mas eu estou dizendo que ele pode pegar o que já existe
e transformar em algo pior e te aprisionar naquilo ali. Ele pode jogar e fazer um fogo maior. A quarta gasolina que ele joga é a tentação, e especialmente a tentação de resolver as coisas do seu jeito, de achar que você é o bam, a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. É o orgulho. Ele pega o que você consegue fazer e começa a colocar no seu coração a ideia de que você pode fazer do seu jeito, que você pode resolver. Isso acontece com o dinheiro também. Pessoas que dizem, não, eu tenho dinheiro, então eu resolvo. Eu conheço fulano, cicrano, beltrano, eu conheço muita gente, eu resolvo. E a Bíblia diz em Provérbios, e eu queria que você colocasse na NVT, Provérbios 16, 18, diz assim: o orgulho precede ao quê? A destruição. O orgulho, ele vem antes da destruição. Sempre alguém que se mantém no orgulho, alguém que é tentado e permite que Satanás jogue essa tentação de se orgulhar ainda mais, levando a um nível de soberba muito alto, essa pessoa, ela vai ser destruída. E ele continua dizendo, e a arrogância precede a queda. Ele está dizendo, se você continuar arrogante, o próximo passo é a queda. Você vai tropeçar naquilo que você achava que era a base dos seus pés, na verdade é uma pedra de tropeço, é a arrogância. E nós temos que prestar muita atenção. Tem gente ficando doente emocionalmente por causa da arrogância. Quem aqui conhece uma pessoa depressiva, arrogante? Já conheci várias. Quem aqui conhece uma pessoa ansiosa, tem crise de ansiedade, sofre e continua orgulhosa, não quer admitir que ela pisou na bola e que ela precisa tomar alguns posicionamentos? Satanás, ele pega o que já existe e coloca em algo muito pior. Quinto lugar, o medo. O medo paralisa muita gente. Satanás pega um pequeno temor e ele transforma em algo sempre pior. Ele fez com que os discípulos não percebessem que Jesus estava no barco. Quando eles estavam a ponto de afundar, aí eles lembraram, Jesus está ali, ó. Vamos lá, mestre, tu não te importa da gente estar quase morrendo aqui? E Jesus estava dormindo tranquilo. Eles já deveriam ter percebido, Jesus, o negócio, ó, está ventando aí, está aumentando o vento aí, está começando a dar uns relâmpagos ali, Jesus já faz alguma coisa, nós confiamos em ti, nós cremos que tu és o Messias, faz alguma coisa. Eles esperaram o negócio quase se quebrar todo, foram tomados pelo medo, que Jesus teve que terminar dizendo, por que vocês são assim? Homens de pouca fé, vocês não acreditam. E o medo faz isso conosco. O medo, ele é benéfico, porque se você não tivesse medo, você faria loucuras. É ou não é verdade? Você não fez mais besteira nessa vida, irmão, porque você tem medo, só por isso. Porque eu lembro que eu era criança, eu estava no segundo andar de uma casa, eu trabalhava, ajudava, meus 8 anos de idade eu já era pintor com meu pai, pintei muita casa, lavei muita casa, fiz muitos trabalhos diferentes assim. Comecei a trabalhar nos Correios aos 13 anos de idade. Então, desde 8 anos de idade trabalhando. E eu me lembro que eu estava uma vez numa casa de 2 andares e tinha um monte de areia lá embaixo. E eu lembro que eu ficava olhando dizendo assim, é fofinho, vai amortecer minha queda. Eu pulo ou não pulo? Pulo ou não pulo? E eu pulei, irmão. Eu pulei. Caí, enterrei minhas pernas inteiras na areia, dei aquela machucada um pouquinho, mas eu pulei. Mas outra vez eu estava numa casa mais alta e eu vi um monte de areia também. Mas naquela vez eu não pulei, porque eu tive medo. Glórias a Deus que eu tive medo. Porque se até a água, se você pula de uma altura na água, se você bater errado, né, a famosa barrigada na água, dói demais. Você pode ter um impacto muito grande. E eu não tive medo na primeira vez, mas na segunda eu tive. Então o medo, ele é benéfico, porque ele evita de você fazer muita coisa. Você já teve vontade de fazer umas coisas bem doidas, pode ter certeza, mas você teve medo. Só que o medo, para algumas coisas, ele não pode ser algo que nos domina, que nos trava. Ele não pode se transformar em algo que nos paralisa. E Satanás é especialista em deixar as pessoas com medo. Ele gosta de intimidar, ele gosta de dizer que ele é maior do que é.
Por isso que a Bíblia diz que ele é leão. A Bíblia diz que ele brama como leão, sabe? Igual aquele que ficava assim, meau, meau, bechando, né? Aquela história. E tinha outra história também, que os caras ficavam, como é que era, miando, não era alguma coisa assim, ou era anjo, né? Aqui, quem é que está aí? É anjo. Mas não, nós somos filhote, alguma coisa assim. Tem uma história, eu vou lembrar direito, eu conto depois. Quando a gente tenta fazer ao vivo assim, não é fácil. Mas ele pega coisas pequenas e ele tenta criar algo maior, ele tenta se arvorar. A Bíblia diz que o inimigo se arvora. O que é arvorar? Quem aqui já levou susto com sombra de coisas menores que pareciam maiores? Especialmente no interior, né? Você vê aquela sombra e diz, eita! Você se arrupia, como diz no interior. Você vê aqui, quando você percebe, é um gatinho, né? Eu assistindo o Super Mario com meu filho pela 57ª vez, tem um episódio, né, no início do filme do Mario, aparece assim uma sombra gigante, abriu uma porta gigante de um castelo, parece que vai sair um cara gigante dali, daí sai um pinguim pequenininho assim, jogando bolinha de neve no Bowser, que é o inimigo. Parece no desenho, e eles fazem todo aquele suspense, como se fosse algo grande, e na verdade era só a sombra projetada. Satanás faz exatamente isso. Ele parece que é algo maior aquilo ali, ele sempre se projeta para dizer que ele é maior que Deus, e ele vem tentando te pisar, ele vem tentando te assustar, tentando te intimidar. Se você cai na dele, você entra para o medo. Agora a Bíblia dá o antídoto para o medo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4 verso 8, no amor não existe medo, no amor de Deus. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Se você vive dominado pelo medo, significa que você não acredita que Deus te ama o suficiente para cuidar de você. É isso que a Bíblia está dizendo, que nós precisamos acreditar tanto no amor de Deus, de maneira que a gente não tenha mais medo de que a nossa vida possa ser tomada, ser levada, porque mesmo que nós morramos, nós sabemos que Ele vai levar para junto dEle, Ele vai nos levar para perto dEle. O apóstolo Paulo sabia isso, então ele disse assim, eu já estou sendo entregue como libação, como oferta. Ele disse, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então eu estou pronto para ir. Paulo mesmo diz, eu tenho um problema, eu estou com vontade de ir morar com Jesus, eu queria era morrer e estar com Ele, mas ao mesmo tempo eu lembro que eu tenho que pregar no culto de quarta, no culto de domingo, eu tenho que fazer a obra de Deus. Seria tão bom estar com Jesus, mas eu amo tantos vocês, que eu sei que Jesus ainda quer se revelar para vocês, da mesma maneira como Ele se revelou para mim. Paulo falou isso, porque ele sabia do amor que Deus tinha por ele. Um homem que antes matava os cristãos, agora estava sendo usado para alcançar pessoas para Cristo. Sexto lugar, o desespero. Satanás usa o desespero. O desespero tem a ver quando você perde a esperança de que vai ter uma saída para você sair daquele lugar onde você se embrenhou, onde você se enfiou. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7, diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus. Ou seja, nossa estrutura é fraca, mas com algo muito precioso dentro, que é o Senhor, para que o poder não venha de nós, para que as pessoas não olhem e dizem, uau, esse cara aí, dá para ver que ele é um pregador, ele é cheio de virtudes, ele é um cara mega, né? Não, Deus pega aquela pessoa que você menos imagina, a mais improvável, e enche do Espírito Santo, para que o poder não seja apontado para ela, o holofote não fique nela, fique em Deus. Daí ele diz assim, em tudo somos atribulados. Se você está se identificando, diga amém. Porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não somos abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo.
Paulo está dizendo, a gente pode ser atribulado, mas a gente nunca vai ficar angustiado, entregue à angústia. A gente vai ficar perplexo, mas nunca desanimado. Nós não precisamos nos entregar ao desespero, porque Deus, mesmo Ele nos provando, Ele está nos deixando melhores. Quem aqui já passou por um problema tão sério que você na hora você disse assim, agora deu, agora eu fui para o beleléu, agora não vou conseguir passar por essa, e passou? Quem aqui? Gente, você está aqui hoje, né? E tem outro na fila, tem outro problema na fila, e Deus vai te dar uma graça sobrenatural para você passar por esse, e no final terminar dizendo, eu achei que não ia passar, mas até aqui me ajudou o Senhor. Eu tenho muitos lugares que eu coloquei pedras na minha vida, que eu achei que agora era o fim do Jean, mas na verdade era um novo Jean que estava nascendo naquele momento. Em sétimo lugar, falta de perdão. Satanás, ele pega uma simples mágoa, que é uma semente de ofensa, e ele pega e começa a regar aquilo ali com contendas, com fofocas, e ele começa a dizer, por que essa pessoa fez isso contigo? Ela não deveria ter feito com isso, ela disse que te amava, ela disse que você era importante. Como é que uma pessoa que você confiava tanto fez isso com você? Quem já ouviu essas vozes? Quem nunca ouviu essas vozes? Essa pessoa que não deveria ter feito isso com você, e ela fez. Aí você acredita nisso, e isso se transforma num ressentimento, que é aquele repeat, o replay, que fica tocando dentro de você. Lembra, dói. Lembra, fica com raiva. Lembra, dói. Lembra, fica com raiva. E aquilo ali vai criando dentro de você o que eu chamo de fábrica de veneno. Toda vez que lembra, produz veneno. E a ironia, a contradição da falta de perdão, sabe qual é? É que você carrega dentro de você 24 horas, e ainda assim é muito pouco, como diz Aline Barros, a pessoa que você mais quer distância. Não é verdade? Quando você não perdoa, você leva essa pessoa para Salinas com você, em julho, e ela passa julho inteiro naquela casa de praia com você, porque todas as vezes que você lembra da Josefina Albuquerque da Silva Medeiros Herbert, todas as vezes que você lembra da Josefina, você fica com o quê? Com raiva, e você diz, esse veneno que eu estou produzindo, a sua língua parte em dois e você faz, né? Esse veneno que eu estou produzindo, eu quero jogar nela. Não vai para ela, fica em você. Você bebe o veneno e quer que o outro morra. Eu vou beber esse veneno, mas eu quero que você morra. E não morre. Sabe quando é que isso acaba? Quando você perdoa. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Jesus, ele deu o caminho certo. Era para eu te matar, era para você ir para o inferno, mas eu te perdoei, então eu espero o mesmo. Vá e faça o mesmo. O perdão é libertador. Mesmo que a pessoa continue de boaça, achando que tem a razão, perdoe, porque o perdão, ele não muda o ofensor, ele muda o ofendido, ele transforma o ofendido. Satanás sabe disso e ele quer te prender nessa ofensa. E a ofensa, a Bíblia diz que ela nos priva da graça de Deus, porque ela se transforma em ressentimento e depois ela se transforma em raiz de amargura. E a raiz de amargura, a Bíblia diz que ela nos perturba e contamina outros. Ela vai te deixar uma pessoa perturbada se você não perdoar essa raiz de amargura. E outra coisa, ela vai contaminar outros. Toda vez que alguém falar, e aí, Eliana, o que tu acha da Josefina? Se ela tiver com raiva da Josefina, ela vai dizer, aquela mequetrefe, né? E ela vai, às vezes eu acho a Josefina gente boa, mas por causa do comentário dela, ela me contamina. E a partir de agora eu começo a ver a outra pessoa, aquela Josefina da história. Se tiver alguém com o nome de Josefina, irmão, me perdoe, é só um exemplo, tá?
Eu ia falar que o nome dela é Labrasub Onderra, entendeu? Nome mais difícil de ter alguém, né? E se você se chama Labrasub Onderra também, me perdoe. Mas você acaba achando que aquela pessoa é ruim só pelo comentário da outra, porque você envenena a outra. E por último, em último lugar, outra gasolina, a última gasolina que Satanás utiliza. E essa aí, esse tapa pega em todo mundo, irmão. A culpa. A culpa. A culpa. Você se sentir culpado de ter feito algo que não deveria, ou de não ter feito algo que deveria. Quantos de nós estamos até hoje sentados no sofá da nossa casa, com a cabeça encostada no travesseiro, dizendo: por quê? Por quê? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fui lá? Por que que eu falei isso? Por que que eu estive? Por que que eu casei? Por que que eu me separei? Por que que eu casei de novo? Por que que eu fui lá? Por que que eu fiz isso? Por quê? Por quê? Por quê? E nós carregamos culpas, e Satanás está só observando, dizendo: é verdade, tu não vale nada mesmo. Primeiro ele disse para Eva: come, Deus te contou a história pela metade, come do fruto, come do fruto. Aí Eva comeu, provavelmente Satanás começou a dizer: sabia que tu ia fazer isso, que tu ia desobedecer a Deus, tu não vale nada mesmo, tu é uma pecadora miserável. E é exatamente o que ele faz, é exatamente o que ele faz, é exatamente o que ele faz. A Bíblia conta a história em Zacarias capítulo 3, Zacarias capítulo 3, verso 1, e eu encerro com isso, a história do sumo sacerdote Josué, que não é o Josué sucessor de Moisés. E a Bíblia diz que numa visão apareceu ele com as roupas todas sujas. Estava lá, a Bíblia começa dizendo que estava o anjo do Senhor, que se refere a Jesus, e no seu lado direito estava quem? Satanás, pronto para acusar o sumo sacerdote Josué. Satanás na mesma hora diz assim: ele está sujo, está sujo, olha aí, o sumo sacerdote, um pastor desse, um cara que serve a Deus todo sujo espiritualmente, como pode? Tem que julgar ele tem que ser condenado. Advogado de acusação, especialidade de Satanás. E a Bíblia diz que na mesma hora, abre para mim o versículo 3, versículo 4. Josué então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Isso é Jesus dizendo: ah, tu está sujo, mas eu vou te limpar. Satanás está dizendo que a culpa é sua, mas eu vou te limpar. Pode passar os versículos que eu quero te mostrar. Pode passar mais um. Pode mostrar mais um ainda. Olha só o que ele diz no versículo 9: eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão os 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Pedro olha para Jesus: tu és o Cristo. E Jesus disse: disseste bem, sobre essa pedra, a revelação de Jesus, eu edificarei a minha igreja. E num só dia, Jesus na cruz do Calvário tirou toda a culpa. Jesus é a resposta para todas as nossas questões emocionais. Satanás jogou gasolina, ele jogou gasolina na sua culpa, na sua ansiedade, na depressão. Ele te escravizou com um monte de coisas, com tentação, com desespero, com medo. Mas nessa noite existe um único nome que é capaz de te arrancar de qualquer um desses lugares, te libertar das cadeias e prisões emocionais. O nome dele é Jesus. Ele é a rocha aonde você pode firmar os seus pés e nunca mais ser abalado. Satanás vai tentar te derrubar, mas você vai estar com os pés firmes sobre a rocha que é Jesus. Fique de pé comigo. Enquanto João ministra uma canção, eu quero convidar você que se identificou com essa mensagem. Você sabe que visto a sua vida ir de mal a pior,
e você tem percebido que o que você está vivendo não está normal. Não era para você estar tão afundado desse jeito. Não era para você estar com essa tristeza toda, com essa agonia toda. Não era para você estar escravizado de medicamentos, escravizado a terapias e mais terapias que não estão te levando a lugar nenhum. O remédio ajuda, a terapia ajuda, glória a Deus pelos profissionais, mas você sabe que existe algo mais. Você sabe que existe uma influência maligna. Você sabe que Satanás conseguiu te colocar num canto e ele te prendeu ali e você não consegue mais sair. Nessa noite, você pode usar, se você não tiver palavras, você pode usar as orações líquidas, que são as suas lágrimas. Chore na presença de Jesus. Venha até aqui, que Jesus nessa noite, Ele pode fazer com que num só dia, num só momento, você seja transformado para sempre. Venha até aqui, que eu quero orar por você.